Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Chico do KGL para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo. Ressoe o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em seu Criador. Exultem em seu Rei, os filhos de Sião. Em coros louvem o seu nome. Cante-lhe salmos com o tambor e a cítara. Porque o Senhor ama o seu povo e dá aos humildes a honra da vitória. Exultem os fiéis na glória. Alegrem-se em seus leitos. Tenha nos lábios o louvor de Deus e nas mãos a espada de dois gumes, para tirar vingança das nações pagãs e impor castigos aos povos, para lançar em ferros os seus reis e pôr algemas em seus princípios, executando contra eles o julgamento pronunciado. Tal é a glória reservada a todos os seus fiéis. Salmo 149. Amém. Amém. Tem a palavra o senhor segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 69ª sessão ordinária híbrida da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, aos 9 dias do mês de novembro do ano de 2002, às 15 horas, no plenário do Palácio Maguito Vilera, realizou-se a presente sessão, presidida pelo senhor deputado Álvaro Guimarães e secretariada pelos parlamentares Coronel Adailton e Carlos Cabral. Havendo o número regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão e convidou o senhor deputado Carlos Cabral para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Isto feito, foi concedida a palavra ao senhor segundo secretário em exercício para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, submetida à apreciação do plenário, logrou-se unânime aprovação. Do expediente constou a leitura dos processos 2022-010791, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, do 2022-010792, oriundo da Governadoria do Estado de Goiás, do ofício em resposta ao parlamentar Coronel Adailton e do requerimento de autoria do senhor deputado Carlos Cabral, na qual requer licença para empreender viagem para Portugal, no período de 13 a 24 de novembro de 2022. Declarado o momento oportuno, a fase de apresentação de matérias, usaram da palavra os senhores deputado Marcos Menezes apresentando o requerimento 917, Coronel Adailton apresentando o projeto de lei 508 de sua autoria, o requerimento número 916 de autoria do senhor deputado Álvaro Guimarães e outros, no qual requerem a transferência do horário da sessão ordinária do dia 10 de novembro de 2022, das 15 horas para às 9 horas, em razão do feriado que ocorrerá na terça-feira próxima, dia 15 de novembro, e ainda devolvendo à mesa os processos 2022-00-2209, apreciado pela Comissão Executiva 2021-00-7574, 0004, 0170, 0173, 0200, 0243, 0323, 0377, 0381, 0468, 0502, 0503, 0504, 0532, 0560 e o 0617, 0618, 0619, 0620, 0624, 0626. Apreciado pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Antônio Gomido apresentando os requerimentos 918 e o 919. E o projeto de lei número 509, Virmonte Cruvinel, o requerimento 920 e Gustavo Seba, o requerimento 921. Não havendo oradores inscritos para o pequeno expediente, foram colocados em votação preliminar e aprovados como objeto de deliberação. Da Costa, os projetos de lei 505 a 507. Também
mereceu aprovação o requerimento 916 e em regime de urgência e preferência. A ordem do dia constou dos processos 3747, 3663, 1710, 2210, 2313, 2343, 2344, 2345, 2353, 0077, 0087, 0093, 0023, 0024, 0202, 0271, 0476, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em redação, todos aprovados. 5078, 0993, 0147, 5980, 6065 e a ele apensado de número 007746. O 3918, 5570, 5381 e a ele apensado do número 5385, 5933 e o 2351. A ele apensado de número 2692, 2707, 2819 e o 5463. Em fase de segunda discussão e votação, aprovados 5150, 0228, 4970, 5285, 6506, 3768, 2834, 5012, a ele apensado de número 6519 e o 2279, 1280, 8707, 0038, 0180, 0197, 0226, 7793, em fase de primeira discussão e votação, todos aprovados, esgotada a ordem do dia com a ciência do plenário, o senhor presidente convocou os parlamentares para a reunião da comissão mista. E nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a sessão, convocando outra ordinária para amanhã às 9 horas. Deixaram de participar da presente sessão o senhor deputado Lissau Vieira, em missão oficial, Henrique Arantes, licenciado, delegado Adriana Arcossi, participando de reunião com o setor de segurança pública nacional, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, ADPOL, e Federação Nacional de Entidades de Ofícios Militares Estaduais, FENEME, em Brasília, Distrito Federal, Henrique César, em reunião agendada extra, e Paulo César. E para constar, lavrou-se esta ata que lida e aprovada será assinada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Chico Cageli. Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado. Presidente Cário Salim. Com a palavra, deputado Pastor parabenizar pela representatividade que teve ali dia 2 de outubro. Parabéns. Dizer ao amigo, eu peço por favor suspensão por 10 minutos da sessão. Há uma solicitação do deputado Pastor Jefferson para a suspensão da sessão por 10 minutos. Eu aprecio aqui meus colegas de mesa. Ok, vamos aprovar. Está suspensa a sessão por 10 minutos.
secretário para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Com a palavra, deputado Álvaro Guimarães. Decano dessa casa. Deputado experiente e muito importante aqui para o Parlamento Goiano. Primeiro eu quero cumprimentar Vossa Excelência, chegou de viagem, disposto a assumir a presidência. Parabéns, viu? Só 2 anos, diz ele que vai ficar aqui 2 anos, os próximos 2 anos, viu, doutor Antônio? Processo 0803, da Governadoria do Estado de Goiás, Lei Ordinária, dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Infraestrutura, Fundeinfra. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 0804, a Governadoria do Estado de Goiás, Lei Ordinária, altera as leis 11.651, de 26 de dezembro de 1991, Código Tributário do Estado de Goiás, CTE, número 13.194, de 26 de dezembro de 1997, e número 13.453, de 16 de abril de 1999, que tratam de matéria tributária. A publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento é oportuno para a apresentação de matérias. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, para devolver matérias das comissões executiva e também da comissão mista. Perfeitamente, deputado. Eu peço a Vossa Excelência, se for possível, incluir na pauta de hoje. Perfeitamente, deputado. Submeto a apreciação do plenário a inclusão na pauta dos processos que estão sendo devolvidos. Deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a palavra para apresentação de matérias, o deputado Anapolino Antônio Roberto Gomide. Obrigado, senhor presidente. Fazendo um requerimento aqui, junto com o deputado Álvaro, solicitando a pavimentação asfáltica da GO 502, ali do distrito de Cachoeira Dourada, ligando ali a Santa Rosa da Minha Ponta, distrito de Tumbiara. Obrigado. Com a palavra, o deputado Chico KGL para apresentação de matéria. Obrigado, senhor presidente. Quero apresentar aqui um projeto de lei, dispõe sobre a abordagem, retorno à família ou acolhimento de crianças ou adolescentes em situação de rua, que não estejam acompanhados de pelo menos um de seus pais ou responsável. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Chico. O momento é oportuno para o pequeno expediente. Não há oradores inscritos. Deputado Thales Barreto, com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas. Bom dia, presidente Salim. Senti que Vossa Excelência está muito bem acomodada nessa cadeira. Aos nobres deputados. Presidente, eu estou aqui na tribuna até em virtude dessa matéria extremamente polêmica, mas uma matéria extremamente também importante para o Estado. A criação desse fundo específico, que vai chamar Fundeinfra, vai ser uma forma que o governo do Estado, os seus pensantes, os seus economistas, de poder, o Estado poder recuperar, Chico, a perda que o Estado teve da diminuição de ICMS feita pelo governo federal. O Estado calcula em torno de quase
mais de 4 bilhões de reais que vão ser perdidos, ou seja, vão ser deixados de ser arrecadados. Isso impacta indiscutivelmente a economia do Estado, isso não é só o Estado de Goiás, é o Brasil inteiro. E o Estado está buscando formas importantes de poder fazer essa compensação. Ontem nós tivemos com o governador, foi feita uma explicação específica disso. A gente sabe que isso impacta na base produtiva do Estado de Goiás, mas é importante a gente ressaltar, porque eu estou estudando essa matéria, e esse fundo, que vai ser gerido pela Goinfra, esse fundo vai ter oportunidade de poder manter as nossas estruturas rodoviárias, seja pavimentadas ou não pavimentadas. Esse fundo é um fundo de uma contribuição voluntária. O que seria isso? Quem vai pagar é quem tem benefício fiscal. Por exemplo, lá tem aves ou soja. Quem tem benefício fiscal em cima daquele produto, seja fomentar, produzir, qualquer outra atividade, ele vai pagar para manter o benefício fiscal. Se você lá, Rubens Marques, tem seu gadinho para vender e não utiliza benefício fiscal, você não vai pagar. Então, é uma opção das pessoas que utilizam os instrumentos de incentivos do Estado para que elas amanhã possam manter os incentivos, que vão ter essa situação de poder manter seus incentivos e poderem fazer o recolhimento dessa contribuição, que é uma contribuição voluntária. E ela vai ter responsabilidade importante de recuperação, manutenção, conservação, pavimentação, implantação de rodovias, sinalização, artes especiais, pontes e bueiros, edificações e operacionalização de aeródromos, ou seja, manutenção dos aeródromos, que, de certa forma, é muito importante para Goiás, para o agronegócio. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter forte, ela impacta, sim, nós não vamos esconder isso, mas só tem quem tem benefício fiscal. Isso é importante ressaltar. As pessoas já utilizam dos mecanismos do Estado, dos benefícios para poderem gerar empregos, para poder ganhar dinheiro, para poder proporcionar a arrecadação do Estado. Os incentivos foram extremamente importantes para que o Estado de Goiás, hoje, que era um Estado extremamente agrícola, mas ele pudesse também ser industrializado. E eu tenho convicção que é uma matéria importante para Goiás, importante para o povo goiano, importante para a manutenção das nossas estruturas. Esse fundo vai ser gerido por um conselho fiscal, que vão estar também as instituições que representam o agronegócio, que representam o segmento que está tendo essa contribuição, e eu tenho convicção que, em breve, muitos que estão reclamando vão virar e falar: foi importante, foi bom para Goiás, foi uma estratégia importante para que o Estado mantenha suas obrigações de infraestrutura, para que o próprio segmento que está tendo aí não obrigação, que vai estar pagando essa contribuição, eu tenho convicção que Goiás vai ganhar com isso, independente dessa perda que nós tivemos. É uma forma que não vai sanar todos os problemas, doutor Antônio, mas é uma forma que o governo de Goiás viu e importante para que isso possa acontecer a partir do ano que vem. Nós vamos estar estudando ainda mais a matéria, eu tenho certeza que vai ser uma matéria polêmica, mas importante para Goiás. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Com a palavra, deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, projeto número 508, de 9 de novembro de 2022, dispõe sobre a obrigatoriedade de os cartórios disponibilizarem certidões de óbitos, nascimento e casamento em escrita braille,
Adailton, Coronel Adailton é o autor. Projeto de Lei 509, de 9 de novembro de 2022. Institui o Dia Estadual dos Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis. Antônio Gomide. Somente esses projetos, senhor presidente. Está em votação. Senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e posteriormente a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O senhor pediu questão de ordem, deputado Bruno? Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, no momento oportuno, gostaria de pedir, Vossa Excelência, que convocasse a comissão mista para apreciarmos as matérias que foram lidas no expediente desta manhã. Perfeitamente, deputado. Submeto à apreciação do plenário o pedido do líder do governo, deputado Bruno Peixoto, para vermos comissão mista. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Tem a palavra o senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0758, deputado Lissauer Vieira, revoga a Lei 21.528, de 4 de agosto de 2022, que dispõe sobre a fixação permanente de placas e cartazes ou cartazes nos estabelecimentos que comercializam carne. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que o aprovam, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Pela ordem, ilustre deputado Tião Caroço. Senhor presidente, eu só gostaria de registrar o tanto que eu admirei o discurso do deputado Thales Barreto, em que, em defesa do pequeno, e a compreensão do governador em conceder, aliás, em imputar em qualquer carga tributária nesse sentido ao pequeno comerciante, ao pequeno produtor. Então, Thales, que foi o relator, eu quero aqui parabenizar, Thales, e pedir de público se eu posso assinar, mesmo porque na minha região tem muito pequeno produtor, se eu posso assinar com você esse relatório, deputado Thales. Perfeitamente, deputado. Questão de ordem, deputado Thales Barreto. Nós estamos aqui na discussão, e eu queria, na fala do meu amigo, meu irmão Tião Caroço, dentro dessas matérias, a agricultura familiar, é importante ressaltar que ela não entra nessa contribuição, né? Mesmo que ela tenha algum tipo de benefício. E é muito difícil a gente saber também que o pequeno agricultor, a agricultura familiar, poucos têm algum benefício do Estado de Goiás. Então, é muito claro, é uma contribuição voluntária, é uma contribuição que quem vai contribuir, porque ela não é um imposto, para esse fundo de manutenção das estruturas estaduais de rodovias, ela vem somente quem tem benefício e quer manter o benefício, ela que vai fazer a contribuição. Assim vai ser também na própria forma de exportação. Então, essa discussão vai ser importante. Eu acho que o Estado de Goiás está trabalhando num viés importante de poder fazer essas compensações dessas perdas que nós tivemos. Por exemplo, o ICMS da gasolina era 30, caiu para 17. Esse impacto é muito forte na comunicação, em todas as áreas na energia elétrica. Então, houve uma redução que foi importante para a sociedade brasileira, mas o Estado ficou com um buraco. Então, nós estamos buscando, de certa forma, através da economia do Estado, dos fiscais, a gente poder fazer, pelo menos, um pouco dessa compensação. E a contribuição ao fundo vai ser específica. Quem vai destinar, o que vai ser feito com esse recurso, são os próprios produtores que vão ser representados nesse fundo. A necessidade de cada região
o próprio segmento do agronegócio, ou de qualquer outro segmento, seja de carne, de ave, de soja, de milho, esses vão contribuir, mas todos esses que vão contribuir, é importante, Sardinha, nosso 42º parlamentar, que somente quem tem benefício. Eu acho que os benefícios são fortes, já discutimos muito isso aqui numa própria CPI que nós fizemos, e eu tenho certeza que, a partir do momento que a execução for feita, quem ganha... Mais 30 segundos, deputado Tales. A própria população que vai estar contribuindo, que são os produtores, que essa cadeia produtiva, ela vai ver que a manutenção e a estrutura vai ser muito forte e importante também para eles. Obrigado, presidente. Processo em fase de primeira discussão e votação, número 0769, Tribunal de Contas do Estado de Goiás altera a lei estadual 15.122, de 4 de fevereiro de 2005, e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado em votação. Encerrado. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0770, Tribunal de Contas do Estado de Goiás, altera a Lei 16.168, de 11 de dezembro de 2007, que dispõe sobre a distribuição de processos no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e dá outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os senhores deputados que o aprovarem, queiram ficar como estão. Aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Projeto de emenda constitucional, votação nominal, primeiro turno, 6846, deputado Thales Barreto e outros, altera artigo 19 da Constituição Estadual, projeto de emenda constitucional, maioria qualificada. Está em discussão. Encerrado em votação. Tratando-se de votação nominal, solicita aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Deputado Bruno Peixoto, para encaminhamento de voto. Com a palavra, Vossa Excelência. Antônio. Senhor presidente, nobres pares, é de extrema importância aprovarmos essa PEC, já dialogada com a secretária Fátima Gavioli, a secretária Cristiane Schmidt, que se trata de um prazo a mais para os prefeitos se adequarem à nova realidade. Entre elas, o alfa mais, que é o percentual. Então, nós estamos dando um período a mais de 1 ano para os prefeitos compreenderem melhor tal função. Então, gostaria de pedir a todos o voto sim. Deputado Tales, relator de uma matéria de grande importância para o nosso Estado, quero aqui dizer que esta casa, deputado Antônio Gomide, em momentos difíceis, nós votamos, acompanhando a Constituição Federal, aprovada em Brasília, o percentual de cobrança para os aposentados. Momento difícil, mas essa casa aprovou, porque entendemos a importância de recuperarmos as finanças do Estado, para que naquele momento não houvesse o não pagamento dos salários dos servidores, inclusive dos aposentados. E essa casa não titubeou e ajudou o Estado. Nosso governador Ronaldo Caiado honrou a população de Goiás, fez um trabalho formidável e nós, no momento de equilíbrio fiscal, aumentamos o valor para a cobrança dos aposentados. Nós aumentamos o valor de isenção.
trazendo a uma realidade. E hoje, deputado Tales, esta casa encontra-se em um novo dilema em relação ao agronegócio. Agronegócio é importante, mas daquela mesma maneira, no início da legislatura, que os aposentados, os servidores compreenderam a necessidade, eu tenho certeza que os agropecuaristas do Estado também vão compreender a importância que é essa matéria, porque nós confiamos no governador, nós necessitamos de um Estado economicamente forte, com superávit, investir em infraestrutura, recuperar as estradas, seja pavimentadas ou não, e pontes, a ponto de que o custo do transporte vai ser bem superior ou atraso na entrega do que esse percentual. Então tem nosso voto sim, e falarei mais sobre esta pauta dentro de instantes. Muito obrigado, senhor presidente. Está em votação. Tratando-se de votação nominal, solicita aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico. O voto sim aprova a emenda e o não rejeita. Deputado Bruno Peixoto, deputado Rubens Marques, deputado Thales Barreto, deputado Virmontes Cruvinel, deputado Tiago Albernaz, deputado Cláudio Meireles, deputado Major Araújo, deputado Max Menezes, deputado Cambão, deputado Júlio Pina, deputado Fernando Curado, deputado Carlos Cabral, deputada Leda Borges, deputado Antônio Gomide, deputado Rafael Gouveia, deputado Humberto Teófilo, (26 votos sim, nenhum voto não). Aprovado em primeiro turno, encaminha-se ao segundo turno de discussão e votação. Processo em fase de discussão e votação, votação secreta, veto. Tá. 9257, Governadoria do Estado, veta integralmente o autógrafo de lei 255, de 11 de novembro de 2021, que autoriza a municipalização dos trechos de rodovias que especifica. Autor, deputado Lissauer Vieira. Está em discussão. Para discutir a matéria, deputado estadual Gustavo Seba. Botar a gravar. Tem que pôr gravata primeiro? Esperar o deputado Gustavo fazer uma ligação para Catalão. Um assunto de urgência.
reeleito pelo PSDB para mais um mandato. Nobre deputado médico Gustavo Seba. Obrigado, nobre presidente da casa, deputado Caio Salim. Senhor presidente, eu quero dizer que voto contrário ao veto do governador, favorável, evidentemente, à matéria do nosso presidente, deputado Lissauer. Agora, senhor presidente, eu quero chamar a atenção dessa casa, da imprensa, de toda a população do estado de Goiás, do risco que nós estamos correndo aqui hoje. O governador Ronaldo Caiado quer atropelar todos os regimentos dessa casa, quer atropelar a população goiana, quer atropelar o setor do agronegócio, quer atropelar aquele que ele disse que é quem pesa positivamente na balança comercial. Aquele que ele disse que é quem sustenta a economia de Goiás. Aqueles a quem ele se referiu como seus aliados de primeira mão, que são os produtores rurais. Senhores produtores, população de Goiás, essa conta que estão imputando a vocês, ela não é culpa do setor que mais produz no estado e no país, como já próprio bem disse o governador Ronaldo Caiado. Agora, é muito ruim a gente ver duas pessoas completamente diferentes. O candidato que era apoiado pelo agro, que nunca mais vai ter um voto sequer do agronegócio, não tenho dúvidas nenhuma disso, do agora governador eleito, já reeleito, não precisa mais do agronegócio, não precisa mais do apoio do produtor, e agora atropela tudo, inclusive essa casa. O presidente dessa casa não está aqui hoje, deputado Lissauer. E a informação que nós tivemos que esse projeto estava ainda em processo de tramitação aqui dentro da casa, dentro da secretaria, e deputados foram lá buscar esse projeto para colocar em plenário na marra, sem respeitar todo o trâmite, sem respeitar todo o processo dessa casa, sem respeitar pelo menos a presença do presidente, que é ruralista, que defende o produtor, deputado Lissauer. Tenho certeza que ele não comunga com isso. Tenho certeza que o presidente Lissauer jamais vai aceitar isso aqui também. E essa casa está sendo atropelada. E vocês, deputados, vão ser também responsabilizados se comungarem com isso. Qual deputado aqui que não teve a ajuda de um produtor rural? Qual deputado aqui dessa casa que não teve um voto de um produtor, de um trabalhador rural, de alguém que empreende no agronegócio? É a maior fonte de economia nossa, do nosso estado. Os senhores que votarem favoráveis a isso vão carregar um peso na consciência muito grande. Porque nós, do agronegócio, não vamos nos esquecer disso. Nós, produtores, seja pequeno, médio, grande, somos já extremamente taxados. Já trabalha com muita dificuldade, com muita incerteza, já produz, gera emprego. No estado, mas nós vamos usar isso para melhorar a rodovia, nós vamos usar isso para melhorar a segurança. Não tem que pôr mais imposto para isso não, já paga muito imposto. Já é muita falta de consideração com o produtor não ter rodovia, não ter segurança. Isso é o básico. Agora, querer implementar, vereador Tialo, meu amigo que aqui nos visita, uma taxa a mais, cobrar esse custo para arrecadar 1,2 bilhão, 1,5 bilhão nas custas do produtor. Essa conta, meus amigos, vai para o bolso de todos os goianos. Você, na hora que for comprar o pacote de arroz no supermercado, o pacote de feijão, quando você for lá no supermercado comprar 1 quilo de carne moída, você vai sentir essa diferença, porque todos os produtos, todas as transações serão taxadas. Isso vai arrebentar com o setor. E essa desculpa de, mas vai melhorar na infraestrutura. Tem que melhorar a segurança, tem que melhorar a infraestrutura, independente de taxar mais. Porque isso vai piorar a produção. E o pior, repito, senhores deputados, essa casa está sendo atropelada. Esse projeto não podia nem ser lido hoje. Ele foi buscado aqui dentro da secretaria, colocado para dentro do plenário na marra. A gente tem que respeitar o trâmite, a gente tem que dar oportunidade para o setor vir aqui debater. A ProSoja vir cá se apresentar, discutir com os deputados. O governador tinha que receber o setor que tanto ele apoiou antes de mandar isso para cá. Ele tinha que ter, no mínimo,
um pingo de consideração, de decência, de receber os produtores e os produtores de verdade. Não é a FAEG representada ali por um cara que às vezes está do lado do governador, dá pressão nele, aí ele já muda de ideia, volta de quem defende o produtor de verdade, que é quem produz nesse estado. Governador Ronaldo Caiado, não faça isso. Senhores deputados, não comunguem com essa atrocidade. Para discutir a matéria, deputado Paulo Trabalho. Não aceitamos nenhuma taxação ao agro, de forma alguma. Deputado Gustavo Seba, parabéns pela fala. O agro agora precisa se mobilizar. Eles estão na esperança que esta casa vá barrar esse projeto. Doce ilusão. Precisamos mobilizar, deputado. Por isso, estou convidando a todos para nessa próxima quarta-feira, conto com a ajuda do senhor e de todos os mais que puderem somar forças juntos, para que nos concentremos aqui na frente da Assembleia às 10 horas da manhã, para que nós possamos impedir a tramitação desse projeto e descer em direção ao Palácio, se preciso for. Lembrando que nós não estamos em período eleitoral, a eleição acabou, essa ação não tem cunho eleitoral nenhum. Eleição para deputado, para governador, para presidente é só daqui 4 anos. Talvez ninguém lembre dessa ação que faremos aqui hoje. Mas depois que esse projeto for aprovado nesta casa, será irreversível. Será transformado em lei essa taxação e aí só caberá ao produtor rural pagar a conta. Para cada 100 mil sacas de soja vendida, por exemplo, que é a produção de um produtor médio de 1.000 a 1.500 hectares, ele terá que pagar para o Estado um boleto de R$300 mil. R$300 mil, um médio produtor, que o Estado arrecadará com isso, na somatória de tudo, mais de R$1 bilhão. Esse dinheiro frutifica muito mais no bolso do produtor rural, que ele vem aqui na Castelo Branco e compra o seu insumo, compra as suas peças, seus equipamentos, que vai pagar o salário do vendedor, que tem aluguel para pagar, que tem escola das crianças para pagar. Vai pagar o salário dos seus funcionários, vai pagar investimentos, vai comprar fertilizantes para melhorar o seu solo e produzir mais comida. Esse dinheiro, no bolso do produtor rural, frutifica muito mais do que nas mãos do Estado, que é ineficiente na aplicação de recursos. O Estado de Goiás nunca arrecadou tanto. O produtor não tem que pagar a conta de ICMS, de redução de ICMS. Essa conta não é do agro. O Estado não deixou. O Estado está arrecadando a mesma coisa que o ano passado. O que vai ter é uma diminuição de expectativa. Nós tínhamos 1 litro de óleo diesel a R$ 3,50 com ICMS alto, a gasolina. Hoje nós temos o combustível custando praticamente o dobro do preço, como no caso do óleo diesel. A arrecadação está sendo a mesma, tudo subiu de preço, o PVC, o ferro, o automóvel. Com isso o Estado não deixou de arrecadar. O Estado está com os cofres abarrotados, a Goinfra está com os cofres abarrotados. Então não está precisando de dinheiro para infraestrutura. Como disse o deputado Gustavo Seba aqui, o governador agora ele não precisa de popularidade, ele já está eleito. O agro em termos de voto representa talvez pouco no estado de Goiás, uma parcela que o governador não está considerando, em torno de 350 mil votos. Mas colocou muito bem o deputado aqui, todo mundo tem um produtor rural na família, seja um avô, seja um tio, seja um parente, e essa pessoa com certeza pode influenciar muito. Mas o governador não está preocupado, ele tem 4 anos pela frente, ele quer arrecadar para fazer a sua política social, de distribuição de renda, para depois vir candidato ao Senado. E talvez o agro não importe para ele nessa próxima eleição. O que ele quer agora é arrecadar e sacrificar o nosso agronegócio goiano. Não podemos permitir. 1,6% parece pouco. A hora que você coloca sobre a grande escala da agropecuária é muito dinheiro. Eu citei um exemplo aqui de um produtor de 1.000 a 1.500 hectares, R$300 mil, dá de mão beijada para o Estado,
Quando você vai comprar uma máquina agrícola, já está com imposto embutido, o fertilizante está com imposto embutido, o agro paga muito imposto. O agro paga imposto de renda, paga imposto sobre tudo que compra. Ninguém compra uma colheitadeira de 3 milhões de reais para dar rolê na cidade, compra porque precisa para produzir, e ali tem imposto embutido. Então não vamos deixar o nosso agro ser massacrado, porque daqui a pouco vem o Lula e coloca imposto sobre a exportação, como fez o Fernandes na Argentina, e lá aniquilou o agro argentino. Fazendas abandonadas de porteira fechada, com todo o maquinário dentro. 2% em Goiás, mais 30% do governo federal do próximo aí. Quando nós virmos, acabaremos com a nossa galinha dos ovos de ouro, que é o agronegócio brasileiro. Quarta-feira, dia 16, em frente à Assembleia, todos convidados, vamos lutar juntos. Para discutir a matéria, deputado líder do governo, Bruno Peixoto. Em tempo, registro como presença honrosa, vereador de Goiânia, Thiago Guiotti. Senhor presidente, nobres pares, sou pecuarista, nosso governador também pecuarista, vários pares aqui. Deputado Paulo Trabalho, Vossa Excelência estava nesta casa quando votamos o aumento de cobrança previdenciária. Replicamos a Constituição Federal. Aumentamos a cobrança para os aposentados. Momento que doeu no nosso coração, em cada um dos que aqui estão. E Vossa Excelência votou favorável. Vossa Excelência votou favorável naquele momento. Nosso governador dedicou a vida em servir o Estado, melhorando a qualidade de vida da nossa gente. Tanto que foi reeleito no primeiro turno. Nós perdemos mais de 4 bilhões para o orçamento de 2023. Recurso este destinado à infraestrutura, recuperação das GOs pavimentadas, não pavimentadas, recuperação de pontes, construção de pontes. Deputado Gustavo Seba, meu amigo Gustavo Seba, Vossa Excelência acompanha bem, deputado Gustavo Seba, a realidade. Nossas GOs melhoraram, recapeamos, reconstruímos, construímos pontes, melhorando o escoamento da produção, deputado Gustavo. Se hoje não aprovarmos esta matéria, o Estado de Goiás terá um prejuízo muito grande. Muito grande. O valor com o transporte, deputado Antônio Gomide, será bem superior a 1,6%. Deputado Humberto Teófilo, o custo com o transporte, se as estradas não tiverem em boa situação, o atraso com o transporte, digo isso, economista que sou, será bem superior a 1,6%. Eu tenho certeza que os agropecuaristas têm coração. Eu tenho certeza disso. Enquanto economista que sou, pós-graduado em gestão e controladoria, digo, 1,6% não vai impactar na concorrência, seja para exportação ou mercado interno. Não vai. Não vai de maneira significativa. Nós ainda continuamos ser competitivos. E mais, com as estradas recuperadas, pavimentadas ou não, com as pontes recuperadas, construídas,
A exemplo da ponte de Caiapônia, de 8 metros que o nosso governador fez, facilitando o escoar da produção. Não tenha dúvida que o custo é bem menor. E essa conta, os agropecuaristas vão fazer. Eu a fiz. E digo, 1,6 é bem menor que o atraso na entrega ou aumentar o transporte com as estradas ruins, quebrando caminhões ou outros. Então digo a vocês, é uma matéria importante e vital. Peço o voto de cada um de vocês para esta matéria. Essa matéria é essencial para recuperarmos as nossas GOs, as nossas pavimentadas ou não, as nossas pontes e construção, e até mesmo reconstrução de várias. Peço a cada um de vocês que na comissão mista vote favorável. Para discutir a matéria, deputado Thales Barreto. Novamente, bom dia a todos e a todas. Em virtude da fala do deputado Gustavo Seba, o qual eu respeito muito, e também do possense Paulo do Trabalho, é importante a gente esclarecer alguns pontos desse projeto de lei que chegou aqui para a gente poder pontuar. Deputado Gustavo, primeiramente é uma contribuição voluntária, não é uma taxa, não é um imposto. É bom o senhor separar isso. Não é taxa, não é imposto, é uma contribuição voluntária. O que é isso? Só quem tem benefício fiscal que vai ter que poder, se quer manter o seu benefício fiscal, ele vai ter que contribuir até 1,65. Não quer dizer que vai ser 1,65. Porque, e outra coisa, é importante ressaltar a Vossa Excelência e ao Paulo do Trabalho. Feijão, arroz, não estão dentro dessa contribuição. Estão fora. Não estão. O decreto está pronto. É importante ressaltar, Paulo, do Trabalho, que esse recurso, ela não vai fazer política social, não. Esse recurso é direcionado, ele não entra no tesouro do Estado. Esse recurso vai ficar especificamente dentro da Goinfra, de um fundo criado, que vai ser gerido por 12 estruturas, e por sinal, dentro dessas estruturas que vão existir dentro desse fundo, vai ter representante da classe. Falaram aí também de carne, de aves, minérios, é só para exportação. Carne, aves, minério, só quando manda para fora em relação à Lei Candir. A circulação dessa mercadoria interna, ela não vai ter a contribuição voluntária. Então é importante vocês entenderem que 1,65, a lei fala claramente até 1,65, quer dizer que não vai ser tudo 1,65, vai ser até menos que isso. Vai depender de qual será o produto que a contribuição vai existir. Então, o deputado Gustavo, primeiro, não é taxa, não é imposto, é uma contribuição voluntária. Quem não quiser pagar, não paga, mas vai perder o benefício que o Estado está dando. Esse jogo tem que existir. Houve um déficit no Estado, em virtude da diminuição de ICMS, aonde os nossos prefeitos perderam em torno de R$1 bilhão, que são os 25%, e o Estado perdeu R$3 bilhões. Existe um desequilíbrio financeiro. Tem que buscar alternativas, e se qualquer um de vocês fosse gestor, faria buscar as alternativas. Está se buscando alternativa num segmento que ganhou muito dinheiro. A gente tem que ser claro. E é bom ganhar dinheiro, eu não sou contra. Mas tem que buscar algumas atividades importantes para que esse próprio segmento tenha a estrutura necessária de produzir, que é a construção de pontes, construção de rodovias, manutenção de áreas pavimentadas e não pavimentadas. Então, eu só vejo que todo mundo só quer puxar a sardinha para o seu lado. Paulo, quando você for prefeito de posse, você vai ver as dificuldades que você vai ter. Você vai ter que buscar saldo positivo. Governo é isso.
As contas não fecham. As dificuldades são grandes. E essas dificuldades não estão só acontecendo no estado de Goiás, elas estão acontecendo no Brasil inteiro. Essa contribuição voluntária, ela está no Mato Grosso do Sul, que é um grande produtor do agronegócio. Ela está no Mato Grosso. Por sinal, essa lei aqui foi criada aos moldes que foi feito no Mato Grosso. E hoje, o segmento do Mato Grosso está extremamente satisfeito do que foi feito, porque lá eles têm uma força forte no fundo, o fundo tem o direito de poder pontuar as suas necessidades, e estão felizes. O começo, o impacto foi difícil, mas depois de 3 anos e meio dentro do Mato Grosso, o senhor, como produtor rural, ligue para lá e vê, foi importante, estão satisfeitos, compensou, valeu a pena. Então, eu vejo, Paulo, e sei da sua força no agro, e como também um produtor rural de alto nível, a lei é interessante, essa contribuição é forte, e eu tenho certeza que quem ganha com isso vão ser todos, produtor rural, o estado de Goiás, em relação a essa contribuição voluntária. Obrigado. Para discutir a matéria, deputado estadual, o delegado Humberto Teófilo. Bom dia, presidente, todos os colegas, a quem nos acompanha. Projeto que foi lido agora do governo tem uma classe que não vai beneficiar, vai ser o produtor rural, Paulo Trabalho. O que está prejudicando aqui diretamente é o produtor rural. Eu estava aqui vendo um vídeo do governador dizendo que jamais iria sacrificar os produtores rurais. Jamais. Queria, até utilizou a palavra, assaltar os produtores rurais. E agora o que nós estamos vivenciando é que o governador, como ele disse, está assaltando os produtores rurais. E eu me lembro aqui, é sempre bom a gente rememorar, que o governador Ronaldo Caiado, ele fez uma promessa, uma das principais promessas do governo, foi reduzir o ICMS dos combustíveis. Ele fez essa promessa e não cumpriu. O governo federal obrigou o governo estadual a reduzir as alíquotas. Aliás, alíquotas que já foram declaradas inconstitucionais pelo STF. O STF, de forma bem clara, disse que acima de 17%, referente a ICMS dos combustíveis, que são itens essenciais, as alíquotas são inconstitucionais. Agora, me vem com um projeto com a justificativa de que terá que compensar a perda da redução do ICMS dos combustíveis. Ora, bem que o governador, ele já confessou que sacrificou o servidor público, que já sacrificou os aposentados, e agora vai sacrificar os produtores rurais. Está sacrificando, e eu quero vir aqui convocar você do agro, você que está aí nos assistindo, que na semana que vem, na quarta-feira, venha lotar o plenário da Assembleia Legislativa. Venha aqui às 3 horas da tarde, que hoje nós vamos pedir vista na comissão, e vai ser votado na comissão, e vai ser votado em primeira votação aqui. Então, lotem aqui a Assembleia Legislativa, mostre a sua força. Nós queremos saber quem vai estar ao lado do agro e quem não vai estar. É só isso. E aqui, com a galeria lotada, com os tratores, nós vamos saber. Não tenho dúvidas aqui que o meu voto é contrário. Nós tínhamos que estar discutindo aqui a redução da carga tributária. Não é o aumento da carga tributária nesse momento. O Estado encheu de dinheiro. Os cofres públicos estão abarrotados. Foi regime de recuperação fiscal. Tantas medidas que foram feitas. E agora dizer que tem que compensar a perda da arrecadação do ICMS dos combustíveis. Repito,
que foi promessa do governador. Mas semana que vem, o agro estará aqui. E nós vamos também mostrar o vídeo do governador dizendo que jamais iria assaltar os produtores rurais. Jamais iria sacrificá-los. E agora, já reeleito, já é o primeiro projeto que está aí, sacrificando aqueles que sempre estiveram ao lado do governador. Sempre. E ora, Paulo Trabalho, que eu pensei que a primeira pancada seria do ex-presidiário Lula contra o agro. Pensei que seria do Lula. Não! Veio dentro de casa. Veio do governador Ronaldo Caiado. Que, aliás, pelo que tudo indica, vai até aliar com ex-presidiário Lula. Sem dúvidas. Então, que fica aqui o meu repúdio a esse projeto, mas nós teremos discussões. Nós vamos discutir de forma técnica nas comissões, aqui no plenário. Essa fala aqui foi bem no geral, mas é sempre bom aqui a gente rememorar o discurso do governo e a prática do governo. E, deputado Bruno, produtor rural tem coração bom mesmo. O que não tem é condição de ser sacrificado em razão da carga tributária. Produtor rural, nós temos que agradecer todos esses guerreiros e guerreiras aí. Então, semana que vem estaremos aqui para votar contra esse projeto. Flagrante neles. Para discutir a matéria, deputado Jefferson Rodrigues. Boa tarde, nobre presidente, pares, assessorias e todos aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Eu fico pensar e analisar que não é fácil governar e estar na frente do Executivo no momento, deputado Álvaro Guimarães, que tem que ter o equilíbrio fiscal. Não foi do pensamento e da ação do governador a redução do ICMS. Foi uma pauta a nível nacional que esse impacto não está acontecendo, não só no estado de Goiás, mas todos os outros demais estados e também Brasília. E os governadores, eles têm que encontrar um caminho, eles têm que encontrar uma solução para que haja esse reequilíbrio fiscal. E vocês acham que é fácil para o governador Ronaldo Caiado cortar na própria carne? Ele praticamente viveu o agro a vida toda. É a bandeira dele. Eu, particularmente, não gostaria de estar no lugar dele, porque eu imagino quanto que amigos, familiares, pessoas que caminharam com ele a vida toda, estão falando para ele e falaram para ele. Ele está cortando sim no próprio sangue em favor da responsabilidade que ele tem com o povo goiano. E isso tem que ser pensado e analisado sim. Isso tem que ser refletido pela sociedade sim. As pessoas não podem chegar nesse exato momento, respeito ao posicionamento de todos os nobres pares, mas de não fazerem as suas colocações sem pensar e analisarem. Será que o governador ele estaria cortando na sua própria carne, se de fato não fosse necessário que isso acontecesse? Os próprios outros dois estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, já tem 12 anos. O próprio estado do Mato Grosso já tem há 4 anos. E o governador lá, ele foi reeleito porque houve o reconhecimento, porque lá no início, para o governador de Mato Grosso, não foi fácil para ele também, não. Aquilo que o governador vai ouvir, e ele tem ciência que vai ouvir, o governador de Mato Grosso ouviu há 4 anos atrás. Mas no final, os produtores rurais de Mato Grosso reconheceram que aquela ação, por mais que viesse doer, eu sei que está doendo, em você que é produtor rural, mas você não vai ser obrigado, não. Mas eles viram que a ação foi para um bem melhor e maior para a nossa sociedade. E nós esses 4 bilhões vai sair da onde? Vai chegar, não, e o governador, antes de apresentar para os deputados estaduais da base, ele sentou com os produtores rurais e apresentou essa questão. Foi apresentado.
Agora, nós entendemos que o tempo dirá, e lá na frente a sociedade irá ver que se essa ação que ele está cortando na sua própria carne é para o bem comum da sociedade, é para que as rodovias venham ter infraestrutura de ter rodovias com mais qualidade, que o próprio Popular hoje falou que 19% delas não estão em bom uso, ou foi somente para endemonizar, ou somente colocar essa classe que durante a vida toda seguiu junto com ele, ficar somente contra ele? Não, o governador não tem essa intenção, não é esse o objetivo, é a intenção dele, e jamais ele iria fazer isso com o produtor rural, se não fosse realmente necessário ser feito. Então, eu já posiciono o meu voto aqui favorável e acreditamos que juntos, construindo com bom senso e responsabilidade, nós iremos sim encontrar o melhor caminho e é isso que todos nós esperamos. Muito obrigado a todos. Para discutir a matéria, deputado Francisco Oliveira. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares. Eu estou observando atentamente o debate de cada um dos parlamentares que foi à tribuna e, óbvio, cada um fazendo o seu papel, cada um vendendo aquilo que eles acreditam, mas nós temos muita convicção e muita confiança no governo. E quando a gente percebe que um deputado vai à tribuna fazendo uma convocação e um chamamento de produtores rurais para trazer tratores e trazer toda uma mobilização para a porta da Assembleia, desnecessário, até porque o projeto ele é um projeto bom. E quando se há essa convocação, ele deveria, então, já restringir para que fosse convocado todos aqueles que têm incentivo do governo. O que o governo está fazendo é um contraponto. As pessoas que têm incentivos fiscais, que já são beneficiados, aqueles estão fazendo a contribuição voluntária, para que nós possamos atingir, alguns casos, 1,65. E o governo está em boas mãos. Nós sabemos que esse déficit vai ser recuperado. O governo Caiado fez a melhor gestão e o melhor governo de todos os tempos. Prova disso que foi reeleito no primeiro turno. O povo goiano e o produtor rural acreditam no governo. Recuperou várias estradas. E aí entra exatamente essa contribuição voluntária, para que as estradas possam estar trafegáveis, para que o escoamento da produção possa ser tranquilo. E aí o produtor, como disse o líder do governo, Bruno, numa excelente defesa, o produtor não vai ter custos com outras demandas, pneu, caminhão quebrado, frete mais caro. O que o Estado está fazendo, como o Mato Grosso do Sul fez e o Rio Grande do Sul, é exatamente criando um imposto, um incentivo à produção. E óbvio, nunca se ganhou tanto no setor agrícola, nunca se produziu tanto, nunca o produtor rural, o produtor de soja esteve tão bem no agronegócio. E claro, com essa lei, terão muito mais condições de fazer o escoamento das suas produções. Nós temos ali o presidente da Goinfra, o Pedro Salles, que vai ser o gestor desse fundo, que vai ter membros do agronegócio participando dele, definindo qual é a prioridade e aonde se deve gastar esses recursos. Ninguém está fazendo nada escondido, ninguém está fazendo nada à calada da noite, não. O governador Caiado tem credibilidade e autoridade exatamente porque faz tudo às claras e enfrenta os problemas. Ser governo é isso, tomar decisão, tomar atitude, pensando no bem comum de 7 milhões e 200 mil habitantes. E, óbvio, todos os parlamentares da base aliada. Ajudou muito para que o governador pudesse ganhar a sua eleição no primeiro turno, votando leis importantes, leis também polêmicas, mas aí o resultado você pode perceber claramente. Um Estado pujante, um Estado que está à frente de todos os outros, porque tem um governador sério, honrado e trabalhador. O Thales Barreto fez uma defesa extraordinária, quando ele coloca os pontos bem claros para todos saberem o que está sendo votado. E é isso que nós queremos, transparência. Esse conselho gestor vai cuidar do fundo. Agora, o que nós precisamos é ter a convicção que o déficit vai ser recuperado. O Estado vai avançar cada dia mais. E, claro, o produtor rural, que já tem incentivo, aquele que já recebe algum benefício do governo, fará essa contribuição voluntária. Caso ele não queira, caso ele entenda que o benefício que o Estado dá a ele não é importante, ele não contribui e ele perde com toda certeza uma ajuda extraordinária que o governo vem dando
a todos os produtores e a todos que têm incentivos do governo do Estado. Eu quero aqui declarar o meu voto, deputado Jefferson, como Vossa Excelência também fez, favorável ao projeto. Não só porque ele cria uma situação de criar um fundo, mas muito mais porque nós temos a plena convicção que o governador Ronaldo Caiado faz o seu melhor, trabalha em função de 7.200.000 habitantes para poder entregar o Estado às pessoas e que o Estado possa crescer e ser competitivo. Eu tenho certeza que esses produtores também compreenderão. E não fazer política em cima de tribuna, convocando o produtor para vir para a porta da Assembleia. Nós temos autonomia e autoridade para votar qualquer matéria nessa casa. Temos respeito da população e vamos votar com o governo por acreditarmos no governo e acreditarmos na importância desse projeto. Quando convocar o produtor, convoque aquele que tem incentivo fiscal. E eu tenho certeza que ninguém vai, porque eles sabem dos incentivos que têm e do apoio que o governo tem dado a eles em todos os momentos. E esse fundo, com toda certeza, que será gerido também por eles, vai sim também beneficiá-los. Então, meu muito obrigado a todos. E vamos juntos continuar apoiando esse governo que é sério, honrado, que trabalha pelos goianos. Este projeto é importante e merece ser aprovado. Parabéns, líder. Parabéns, Thales. Encerrada a discussão, em votação. A votação versará sobre a manutenção ou rejeição do veto. Votando sim, mantém-se o veto e não, rejeita-se o veto. Trata-se de votação secreta, solicita aos senhores deputados que registrem o voto no placar eletrônico. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Queria perguntar ao nobre deputado líder do governo a posição dele em relação a esse veto. Se vamos votar sim ou não. Eu não vejo dificuldade para votar sim ou não nesse veto. Eu acho que o não rejeita o veto. Justamente. O projeto é o seguinte, olha, veta integralmente o autógrafo de lei 255, que autoriza a municipalização dos trechos rodoviários. Eu acho que é estadualização, né? Porque aqui não é municipalização, é estadualização do trecho, né, que especifica. Eu não vejo dificuldade. Posição do nosso líder. Líder. Sim, então, precisa derrubar o veto. Voto não, então. Sim. Sim, não. Não é que eu confundi a turma? Não rejeita o veto. Votar não. Pois é, eu acho que está errado aqui, porque na realidade é estadualização. Tudo bem. Então vamos votar do jeito que o líder pediu. Aí nós não podemos municipalizar. Senhor presidente, questão de ordem. Pela ordem, deputado Bruno Peixoto. Pelo que eu entendi desse projeto, é um trecho em perímetro urbano que está querendo municipalizar. Pelo menos foi a informação que ora chegou a mim. Município de Itarumã. Então, só corrigindo, é estadualização. Não, Nel, verifica para mim, por gentileza. Autoriza a municipalização dos trechos rodoviários que especifica. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a transferir ao município de Itarumã o controle e a gestão dos trechos da rodovia GO 206 especificados no anexo. Questão de ordem novamente, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente,
eu compreendo que isso contribui com o Estado, porque você está tirando esse trecho por conta do Estado, a sua recuperação, e passando ao município. Várias cidades têm GOs no perímetro urbano e vários prefeitos querem assumir a responsabilidade, seja recuperação, modificação, ampliação ou não. Então, eu entendo como positivo. Então, a minha sugestão é que vote não. Até mesmo porque está desonerando o Estado e jogando a responsabilidade deste trecho, perímetro urbano, para a responsabilidade dos municípios. O que ocorre, o questionamento foi o vício de origem da matéria. Esse foi o questionamento por parte da PGE. Então, a informação inicial está correta. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Álvaro Guimarães. Concordo com o líder do governo. Justamente é o que ele disse. Na justificativa do projeto é justamente o que o líder do governo acabou de explicar. Agora, nós precisamos de, no mínimo, 21 votos não. Porque se a gente não alcançar 21 votos, a gente não vai derrubar o projeto, não vai rejeitar o veto. Então tem que convocar todos os deputados para poder votar essa matéria. Senhor presidente, inclusive nós temos que debater de uma maneira ampliada, porque várias GOs passam em perímetro urbano, os prefeitos querem fazer alteração, seja construir uma ciclovia, uma ciclofaixa, ampliar um canteiro central, e não pode ser feito. Então nós temos que tomar para a próxima legislatura, no meu entender, em união com o governo do Estado, um projeto em que municipaliza as GOs em perímetro urbano. Inclusive no entorno, deputado Tião Caruso, nós temos ali trechos que vários prefeitos precisam regularizar a situação do comércio nos trechos das GOs, perímetro urbano, e que não tem condições. Então, é um debate que tem que ser levantado por essa casa. Encerrada a votação, 26 votos, proclamar o resultado. Sim, 2. 24 não. Rejeitado o veto à secretaria para providenciar. Perfeitamente, senhor presidente. Processo em fase de discussão e votação secreta, única, veto 0170, Governadoria do Estado, que veta integralmente o autógrafo de lei 326, de 11 de maio de 2022, que altera a lei 19.651, de 12 de maio de 2017, que dispõe sobre a criação de colégios da Polícia Militar do Estado de Goiás, os municípios que especifica, de autoria do deputado Coronel Adailton. Está em discussão, para discutir a matéria, deputado Paulo Trabalho. Está aí outra matéria que também todos os municípios clamam, né? Colégio Militar. Dependesse de mim, todos seriam militar. Também. Senhor presidente, quero continuar aqui o debate sobre o tema da taxação na agropecuária. É um assunto muito extenso, muito importante. O projeto não pode chegar e ser aprovado a toque de caixa. O governo tem essa mania de tratorar as coisas aqui, porque ele tem maioria na base, então pode enfiar qualquer coisa goela abaixo que vai. E eu peço encarecidamente aos meus amigos, colegas deputados da base, não votem contra o agro. O agro é que sustenta o nosso país, é a engrenagem mestra. Todas as engrenagens são importantes, mas o agro é a engrenagem mestra do Brasil e de Goiás.
não votem contra o agro. É um apelo que eu faço a cada um de vocês. O agro não vai esquecer disso, não vai esquecer. E é um setor tão importante, é um setor tão já sacrificado. Se tem rodovias ruins em Goiás, como a gente sabe que tem, mas o governador é o Caiado. Tem 4 anos que ele está no governo, por que ele não consertou essas rodovias com mais de 1 bilhão que tem no caixa da Goinfra lá parado? Porque não tem projeto. Então ele não precisa arrancar esse 1 bilhão, mais de 1 bilhão do agro, ele não precisa. Isso não é justificativa. Antes dele ser candidato a governador, ele prometeu que iria reduzir o ICMS dos combustíveis. Em momento nenhum ele disse que ia reduzir o ICMS dos combustíveis, criando uma taxação do agro para se eleger governador. Ele não disse isso. Ele agiu de má fé. Foi eleito governador e não cumpriu a sua promessa de reduzir o ICMS. Foi obrigado pelo governo federal, por uma lei federal, a reduzir o ICMS dos combustíveis. E o agro não tem que pagar essa conta. O agro não tem que repor perda de arrecadação. Não podemos sacrificar apenas um setor da sociedade, que é um setor tão importante. E o que os governos têm que entender é que quanto menos imposto é melhor para a sociedade. Quanto menos imposto você impõe a um povo, mais o seu povo prospera. Mais o seu povo prospera. O dinheiro é bom no bolso do trabalhador, no bolso do cidadão. Porque a hora que precisa uma saúde e não tem, ele tem que correr para o particular, e quem vai pagar não é o Estado, é ele. Quando a escola pública não dá conta de dar uma educação de qualidade ou não tem vaga num colégio militar, por exemplo, o pai opta por colocar num colégio particular, prezando pela qualidade do ensino do seu filho, e ele tem que pagar do seu bolso. Então o dinheiro bom é dinheiro no bolso das pessoas, não no bolso do governo. Tem que entender isso. Quanto mais você aumenta a taxa tributária, a tributação sobre a sociedade, menos empresas são abertas, menos empresas expandem os seus negócios, consequentemente, menos empregos são gerados, e lá na frente, a arrecadação cai. O governador, antes dessa segunda eleição, já no governo, disse que não assaltaria o agro, que não assaltaria o produtor rural, e de uma hora para outra mudou de opinião. Ora, ele não sabia da perda de arrecadação no ICMS dos combustíveis? Ele descobriu só depois que ele foi eleito para o segundo mandato, que ele teria que criar uma taxa para o produtor, porque ele não disse isso antes da sua eleição, deputado Thales Barreto. Porque o governador não anunciou antes, ele já não sabia dos números. Não teve coragem, porque é um governador mentiroso, age de má fé. Agora que está eleito, não precisa ser eleito a nada pelos próximos 4 anos. Age na sorratina, coloca um projeto goela abaixo, obriga a sua base. Eu tenho pena dos senhores com todo o meu sentimento de coração, porque vocês são meus amigos. O agro não vai perdoar isso. Não votem contra o agro. Nós já fomos lá atrás obrigados a votar na reforma da Previdência, coisa que eles nunca esqueceram. Disseram, não, a gente não fez isso para prejudicar o servidor. A gente fez isso acreditando que o governo iria compensar de outras formas, e porque veio de cima realmente. E a gente confiava muito no governo que foi eleito com 60% dos votos, e nós votamos amargamente. Eu me arrependo até hoje de ter votado contra o servidor público, e jamais, nunca mais na minha vida eu vou votar contra o servidor. Não cometam o mesmo erro que poderá lhes custar o mandato lá na frente. Não votem contra o agro. Reforço o convite e a convocação. Quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, para impedirmos a tramitação do projeto que quer taxar o agro em Goiás. Muito obrigado. Para discutir a matéria, deputado representante de Catalão e de muitas outras cidades, Gustavo Seba. Senhor presidente, primeiro quero dizer, deputado Coronel Adailton, que meu voto é contrário ao veto, favorável ao seu projeto tão importante para o nosso Estado. Senhor presidente, a conta é muito simples. É muito simples. Eu vi aqui deputados defendendo o indefensável. E essa missão é difícil. O cara tem que agradar o governador e votar atrocidades como essa. O deputado que teve voto
Não tem um aqui que não teve um voto de um produtor, de um trabalhador rural, de alguém do meio do agronegócio, de alguém da zona rural, de alguém que está completamente insatisfeito, para não usar um termo pejorativo aqui. Aí, eu vi aqui, deputado Francisco de Oliveira, convocar é desnecessário, é fazer política. Deputado Francisco, convocar não é desnecessário, não. O nome dessa casa é parlamento. Parlamento é para falar, é para debater. Isso aqui é a casa do povo. Ninguém está falando em fazer desordem. Nós estamos falando em escutar o setor que está sendo prejudicado. Nós temos que escutar eles. Nós temos que chamá-los aqui, escutem eles. Agora, deputado Bruno Peixoto, o senhor disse que 1,64 é bem pouco. Que os produtores têm bom coração. Olha, que os produtores têm bom coração, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, sabe o que eles tinham muito, deputado Bruno, que eles não têm mais? É paciência. De ser extorquido, de ser prejudicado. De lá atrás, antes do cara de ser governador, ele falava assim, as rodovias estão ruins, segurança está ruim, eu preciso ser governador para ganhar. Aí ganhou, olha, continua ruim porque eu peguei um rombo e agora eu vou botar as casas em ordem. Aí depois, olha, continua ruim porque eu pus a casa em ordem, agora que tem dinheiro, agora que eu vou fazer. Aí ganha o segundo mandato. Aí olha, gente, na verdade eu preciso de mais um imposto para fazer. E assim vai enganando o produtor mais uma vez. Se é tão bom, por que não discute isso com o agro, gente? Por que votar isso a toque de caixa, deputado Jefferson? Por que não chamar a ProSoja, não chamar associações de pecuária para debater? Deputado Tales, com devido respeito e amizade que tem por Vossa Excelência, não é obrigatório. É claro que é obrigatório. Só se o cara tem incentivo fiscal. Uai, você está dizendo para o cara, meu amigo, você vai se lascar de qualquer jeito. Eu vou reduzir seu incentivo, você vai pagar imposto, dá o nome que você quiser. Agora, o que está errado? Chama o setor para discutir, deputado Tales. Por que o governador não chamou eles? Eu queria pedir, aliás, você disse que o deputado, que quando for prefeito, quando a gente for prefeito e tal, o Paulo trabalha, quando for prefeito vai entender. Coloca para mim um trecho, por favor, de vídeo aqui. Deus me poupou de ter o sentimento do medo. Eu disse, olha, deixa eu explicar a vocês uma coisa só. O produtor rural, ele não é responsável pelos desmandos que praticaram com o dinheiro público, não. O produtor rural foi aquele que, mesmo diante da crise, é o único que apresenta superávit na balança comercial, é o único que cada vez mais absorve mais mão de obra. Como governador do estado, eu passarei pelas maiores dificuldades na minha vida, mas eu não assalto o bolso do produtor rural no meu estado de Goiás, porque eu tenho o produtor rural como meu aliado para governar o estado de Goiás. Pronto! Pronto! Quem está dizendo, deputado Tales, é o chefe do executivo. Que então, em campanha, diz que passa as maiores dificuldades que puder, mas não assalta o produtor que é aliado dele. Era, né? Porque se você faz isso com o seu aliado, deputado Paulo Trabalho, imagina o que você não faz com os outros. Sabe o que é o nome disso aqui? Pessoa que não tem palavra, que não tem compromisso, que não é homem para honrar os seus compromissos. A gente tem que ser um na campanha e tem que ser o mesmo depois. Está errado. Deputado Tales, você falar, mas é só para exportar só. Isso vai impactar no mercado interno do mesmo jeito. Nós somos produtores, eu sou pequenininho, mas isso impacta em todo mundo. Agora, vamos fazer o seguinte, então. Se é tão bom, chama, tira o projeto, chama o setor produtivo, discute e convence eles. Convence eles, pronto. Se o setor produtivo, se o agronegócio falar, não, a gente concorda, nós vamos votar favorável. Agora, querer atropelar a votação, colocar toque de caixa, não discutir, não debater e ainda criticar, da gente falar, produtor, vem cá debater, que é direito deles. Nós vamos mexer no bolso deles, na família deles, na empresa deles. Então, isso não existe. Essa casa tem que ter um lapso também de sanidade. Vamos discutir primeiro, tira esse projeto, escuta o produtor e vota em não, se isso permanecer. Governador Ronaldo Caiado, o senhor não podia fazer isso com seus aliados de primeira mão, como o senhor disse, que agora o senhor trata como inimigo. Deputado Bruno Peixoto, para discutir a matéria.
Senhor presidente, nobres pares, o deputado Paulo Trabalho faz um pronunciamento em que não procede com a realidade atual. Não procede. 4 anos atrás, nós vivenciávamos uma outra realidade. Deputado Gustavo Seba, Vossa Excelência é um político experiente e compreende que o orçamento do Estado está com a previsão de redução de 4 bilhões. 4 bilhões. Isso impacta o nosso governo. Vocês imaginem nossos produtores rurais, e digo isso como pecuarista que sou, se as nossas GOs tiverem todas deterioradas, os caminhões que transportam o gado ou a soja quebrados nas GOs, atrasando a entrega, podendo até perder o produto, ou vir a morrer uma vaca, um boi ou um bezerro. O prejuízo será muito maior, muito maior. Nós estamos falando, doutor Antônio, de 1%. 1%! 1,6%. Eu tenho certeza que os agropecuaristas, o agronegócio, tem sim a compreensão e tem a vontade de ajudar o Estado de Goiás. Está na hora de nos unirmos. Deputado Paulo Trabalho, Vossa Excelência, como produtor rural, teria coragem de negar 1,6%, que não vai impactar na concorrência. Não vai. Até mesmo porque os maiores produtores do Estado, Mato Grosso do Sul, Pará, possuem tal contribuição. Vossa Excelência prefere ver o povo a sofrer em estradas deterioradas, sem pontes para a travessia, seja para levar um ente querido, que está a hora necessário, através de uma ambulância. Nem todos possuem um avião. Então, deputado Paulo Trabalho, está na hora de Vossa Excelência abrir o coração, votar favorável a favor do Estado. Porque 1,6%, repito, não vai impactar na concorrência. Não vai. Até mesmo porque os estados Mato Grosso do Sul, Pará, possuem contribuições semelhantes. Vamos nos unir, deputados. Vamos pensar na população do Estado. Deputado Gustavo Seba, não compare aquela realidade, não compare 4 anos atrás com a atual. Deputado Paulo Trabalho não quis aqui, ora, dizer sobre que Vossa Excelência tem ou não tem avião. Foi sobre o projeto Asas da Saúde, aprovado por Vossa Excelência na casa. Nem todas as cidades têm aeroportos. Nem todas as cidades têm condições. Nós precisamos de GOs recuperadas. Nós precisamos de pontes construídas e reconstruídas. Nós precisamos das GOs não pavimentadas, todas estas com o levantamento de grade que o nosso governo fez. Se nós não aprovarmos essa contribuição, o Estado não terá recurso para a infraestrutura. Não terá. Buscamos e tentamos várias alternativas, não conseguimos. Por favor, vamos votar sim a esta matéria, essa matéria que ela é justa para o povo de Goiás, dentro de instantes na comissão mista.
Quero aqui, Coronel Adailto, que significa esse projeto de Vossa Excelência, não é a instalação, mas ao menos a possibilidade para se instalar. Voto com Vossa Excelência, voto. Senhores deputados, só para lembrá-los, deputados e deputadas, que esse projeto, embora a discussão partiu para outro rumo, esse projeto é um veto. É um veto integralmente o autógrafo de lei 326, de autoria do deputado Coronel Adailton, sobre criação de colégios da Polícia Militar no Estado de Goiás. Então, para lembrá-los que essa votação é secreta. Encerrada a discussão, questão de ordem. O senhor tem a palavra para questão de ordem. Questão de ordem que eu fui citado, senhor presidente. O deputado Bruno colocou, depois quis corrigir na sua fala, como se eu tivesse avião, que eu não transitasse nas péssimas rodovias de Goiás e algumas regiões. Então, eu não tenho avião, eu sou um pequeno produtor e será um sacrifício imenso pagar 1,6% sobre a produção agropecuária. Com certeza, a gente vai ter que tirar dos investimentos, vai ter que tirar, de repente colocar até as crianças numa escola de menor qualidade, né? Vai dificultar a vida realmente, deputado Bruno Peixoto. E eu me lembro, deputado, senhor presidente, que nós lutamos por diversas vezes em Brasília contra o Fundo Rural, que era de 2,1%, e depois de muitos anos de luta, nós conseguimos retirar o Fundo Rural, que era pesadíssimo, de pagar o Fundo Rural na hora da venda do produto, era triste, o preço é tanto, menos o Fundo Rural, você fazia a conta, dava um absurdo de dinheiro, que você deixava de investir na sua propriedade, e agora o governo de Goiás quer colocar um valor semelhante, o que a gente pagava de Fundo Rural lá atrás, que foi uma conquista, retirar. Nós não podemos retroceder, não podemos. Faço esse apelo, não votem contra o agro, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, deputado Coronel Adailton. Senhor presidente, apenas para encaminhamento de voto nesse projeto, que é um veto integral, conforme o senhor já explicou, é a criação de um colégio militar na cidade de Cocalzinho. É um sonho de todas as pessoas daquela cidade, que tem 3 colégios estaduais e quer transformar um deles em colégio militar. É de extrema importância para a população de Cocalzinho, é um pedido do prefeito, dos vereadores e de toda a comunidade local. Então, solicito a todos os colegas, deputados estaduais, que votem não para a derrubada do veto. Muito obrigado. Perfeitamente. Peço à nossa assessoria a liberação do painel. O sim vai concordar com o veto, o não derruba o veto. A orientação é para, segundo o nosso colega e amigo deputado Coronel Adailton, é para votar não. Vota não. Não. Deputado Chico KGL, Tião Caroço, Max Menezes, doutor Fernando Curado, Alisson Lima, Carlos Cabral, Sérgio. Nós já temos 26 votos. Acho que podemos pedir para a apuração dos votos. Peço a nossa assessoria para a liberação do painel para 24 votos não, 2 votos sim, portanto, o veto está derrubado. A secretaria para os devidos fins. Deputado Thales Barreto, o senhor tem a palavra na condição de primeiro secretário. Vai emendar.
Votação nominal, processo em fase de primeira discussão, processo 2019-00771, autoria do deputado Cláudio Meirelles, assunto que altera a Lei 14.629, de 24 de dezembro de 2003, e a Lei 19.075, de 27 de outubro de 2015, para dispor sobre prioridades das pessoas com deficiência para vagas em escolas públicas mais próximo de suas residências. Está em discussão. Presente. Eu tenho a palavra, deputado Wilde Cambão. Emenda. Emendado que foi a nossa Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Tem a palavra, deputado Thales Barreto. Deputado Thales Barreto. Processo em fase de discussão e votação única, processo 2022-010746, de autoria do deputado Henrique Arantes, requer licença para empreender viagem ao exterior. Está em discussão. Encerrada. Em votação. Encerrada. Deputados que forem em favor, permaneça como estão. Aprovado. A secretaria para os devidos fins. Processo em fase de discussão e votação única, processo 2022-010798, de autoria do deputado Carlos Cabral, assunto requer licença para empreender viagem ao exterior. Está em discussão. Encerrado. Em votação encerrada. Aprovado. A nossa secretaria para os devidos fins. Presidente, eu não sei se o líder do governo já fez a convocação. Se não fez, já foi feito e já foi aprovado. Já foi feito e aprovado. Então, somente isso, presidente. Não tem mais matérias para aprovação. Não tendo mais nada a ser tratado, declaro encerrada. Já vou convocar. Já pedi a convocação. Já está convocada. Eu vou só lembrá-los. Não tem nada mais a declarar nessa sessão, então convoco, já está convocado através do líder do governo, comissão mista. Encerro essa sessão convocando outra para quarta-feira da semana que vem, no horário regimental. Muito obrigado a todos.